Muitas vezes a gente se esquece de como o local que a gente adiciona o biológico é muito mais importante do que às vezes o produto em si. O que eu quero dizer com isso? Calma lá. Eu quero dizer que onde você coloca esse biológico tem que ser um local que vai receber ele muito bem, porque de nada adianta a gente colocar o melhor biológico do mundo, fazer tudo certo, um tratamento de semente, olhar pH de calda, compatibilidade, mas a gente peca na hora de olhar o básico, que é a química e a física do solo. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bioagrotech, o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos na agricultura. Eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista, e falando sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que 2 talhões com a mesma análise química de solo, a mesma adubação, os mesmos biológicos, têm produtividades completamente diferentes? A resposta pode estar sim na física do solo, e mais especificamente na relação entre a física e a sobrevivência dos micro-organismos que você está tentando estabelecer ali. Hoje a gente vai falar sobre por que o solo compactado é biologicamente morto. O que a ciência diz em relação a isso? E na dica da semana, eu vou falar para vocês sobre uma análise enzimática desenvolvida pela Embrapa, que eu particularmente sou fã. Eu já falei em outro episódio para vocês sobre ela, mas eu vou falar especificamente sobre os pilares, do solo, química, física e biologia, num diagnóstico só, que vai muito além da análise convencional que a gente sabe hoje e que entrega. Bora lá? Quando a gente fala de solo compactado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a dificuldade de enraizamento. Eu acredito que na sua cabeça aí também. Uma raiz torta, uma planta estressada. Mas tem uma consequência da compactação que eu vejo pouco sendo falado com seriedade e merece a atenção. Porque o impacto direto na comunidade microbiana desse solo é afetado. Pensa assim, os micro-organismos do solo, eles vivem entre os poros, certo? Eles precisam de oxigênio, precisam de água, não encharcado, obviamente. Eles precisam de espaço para se mover, se multiplicar, realizar suas funções. A porosidade total, e especialmente a macroporosidade, são os parâmetros físicos que determinam se esse habitat existe ou não para aquela bactéria ou fungo se multiplicar, entende? Sabe uma coisa que eu quero que você imagine aqui comigo? Imagina um solo de mata, que a gente tem uma visão abaixo da terra. A gente consegue tirar esse solo e ver só as raízes e as plantas, os micro-organismos. Imagina, por quantos anos aquelas raízes estão ali, claramente, A gente tem uma diversidade de plantas, então a gente vai ter uma planta com uma raiz mais profunda, uma planta ao lado dessa, uma árvore que tem uma raiz pequena, e assim a gente tem uma diversidade de micro-organismos, que a gente já falou aqui em um outro episódio sobre a diversidade microbiana em cada raiz específica, em um gênero ou espécie de árvore diferente. Inclusive, tem um livro bem interessante, que eu até tenho ele, de livro de cabeceira, que às vezes eu dou uma olhada, que se chama A Vida Secreta das Árvores, de Peter Uhlenbeck. Eu acho que é assim que fala. Mas, se vocês quiserem, eu mando lá no grupo VIP também do WhatsApp ou na nossa lista de transmissão. Que lá ele conta, nesse livro, as interações diferentes de formação de raízes, algumas questões muito ligadas a micro-organismos e como essas plantas conversam entre si. É bem interessante, gente. Se eu fosse vocês, eu dava uma conferida. E eu mando lá no grupo também. Mas voltando à nossa parte do agro. Tem um estudo que foi publicado em 2024 pela revista da Faculdade Nacional de Agronomia de Medellín, avaliando 3 sistemas de manejo e clima tropicais diferentes: arroz irrigado, pastagem e uma floresta nativa com cacau. Nesse estudo mostrou de uma forma assim bem clara que o que acontece na física do solo dita todo o sistema. Porque o sistema de arroz irrigado com preparo do solo, por inundação, alta densidade, apresentou menor valor de biomassa microbiana de carbono, menos que 1/3 do que foi encontrado nos sistemas com menor perturbação antrópica, que seria a mata. E o que explica essa diferença não é uma ausência de nutrientes, por exemplo, que você pode estar aí pensando. O solo, ele tinha carbono orgânico, tinha matéria orgânica, o que faltava era um ambiente físico adequado para os micro-organismos funcionarem ali, principalmente juntos. E a macroporosidade nesses sistemas compactados ficou abaixo de 10% do limite
considerado crítico para a aeração adequada. O que acontece quando falta oxigênio no solo? A atividade microbiana cai, as bactérias aeróbicas, que são a maior parte das bactérias benéficas que a gente usa como bioinsumos, simplesmente não conseguia se estabelecer. E tem um dado desse mesmo estudo que vale mencionar, que é a correlação entre densidade aparente e biomassa microbiana, que foi negativa e significativa. Porque quanto maior a densidade, menor a biomassa. Não é uma correlação fraca, na verdade, é uma correlação direta. Agora vem uma parte interessante, porque essa relação não é uma relação de mão única. Os micro-organismos, eles não são só vítimas da física do solo. Quando o ambiente está adequado, eles são construtores ativos dessa estrutura física. Pensa comigo, um fungo, quando ele cresce, ele não forma um monte de hifa, de micélio? Exatamente, ao longo dos anos isso vai se formando e ajudando na física do solo. Um artigo de revisão publicado no Journal of Natural Science em 2023 detalha também os mecanismos por onde isso acontece primeiro. Primeiro, a produção de polissacarídeos e mucilagens, né? As bactérias e os fungos, elas vão secretando essas substâncias gomosas que colam as partículas do solo umas nas outras, formando os agregados mais estáveis. Esses agregados, menos suscetíveis ali ao colapso, quando o solo é molhado, é o que reduz a erosão e melhora a infiltração de água. Segundo, as hifas fúngicas como teia do solo, que eu acabei de comentar com vocês. Os fungos, especialmente as micorrizas, elas criam uma rede de filamentos que literalmente envolve as partículas e os agregados. Funciona como se fosse uma malha mesmo e mantém a estrutura desse solo mais coesa. Você já ouviu falar em glomalina? É uma glicoproteína que é produzida por esses fungos micorrízicos, que é um dos principais agentes de agregação do solo. E terceiro, o impacto na porosidade e na atividade microbiana aumenta a matéria orgânica, que por sua vez reduz a densidade e aumenta o espaço poroso. E é um ciclo muito interessante, porque vai de quanto mais biologia, mais agregação, mais poros, mais oxigênio e mais biologia. E o ciclo vicioso inverso também acontece, que é o quê? Compactação, menos oxigênio, menos micro-organismos e menos agregação. Por isso, não adianta aplicar em solo compactado e esperar o mesmo resultado que você tem num solo com uma estrutura adequada. O micro-organismo, ele chega, mas ele não vai encontrar um habitat que ele vai precisar para se desenvolver. E aí ele não consegue se estabelecer. Simples assim. O manejo de física do solo, o plantio direto, consolidado, uma cobertura vegetal permanente, uma rotação de cultura, um controle de tráfego, né, de passagem de máquinas agrícolas. Isso é um pré-requisito para a gente conseguir administrar a física desse solo. Aí você pode estar pensando, mas se eu faço plantio direto e às vezes eu tenho um solo compactado, como é que eu faço? Gente, existem casos e casos, a gente não está sendo extremo aqui no podcast, nem eu gosto disso. Eu gosto que vocês pensem assim, o que eu preciso fazer para esse solo prosperar? Eu vou ter que realmente usar algo para descompactar esse solo? Beleza, mas lembre-se que você vai ter que reconstruir toda uma microbiota depois de passar esse escarificador ou alguma coisa nesse sentido. Vocês que estão vendo em vídeo aí, vocês estão vendo eu arrumar minha camisa, né? Eu cheguei na fazenda para gravar o podcast para vocês, que eu tinha umas outras coisas para resolver, e agora que eu tô abotoando a camisa. Aí quem vê em vídeo consegue ver as nuances, né? Mas tem um problema prático que eu quero conversar aqui com vocês. A análise de solo que todo produtor faz, ou deveria fazer, que foca principalmente em pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, CTC, ela é fundamental, eu não estou questionando isso, mas ela responde só uma das 3 perguntas que o solo precisa responder. A análise química, ela diz quanto de nutriente tem disponível, ela não diz se o solo está estruturalmente adequado para o enraizamento e para a vida microbiana ali. Ela não diz se os micro-organismos que você inoculou ou que estão nativos no solo ainda estão funcionando. 2 solos com a mesma análise química podem ter atividades biológicas completamente diferentes. E isso explica, em grande parte, a produtividade diferente em diferentes talhões que têm a química igual. O diagnóstico, que ele é incompleto, gera uma intervenção também incompleta. E intervenção incompleta, a gente vai ter um manejo que não é preciso e uma produtividade também que não vai ter o resultado que a gente quer. E aqui entra a dica da semana. É uma dica super prática, que eu, como já comentei com vocês, já trouxe em outro episódio do podcast,
Eu me dediquei inteira só para falar sobre bioas, metagenômica, as análises de biológico em laboratório, então volta aí e escuta se você quiser aprofundar nesse tema. Mas relembrando, para quem ainda não sabe, a bioas, que é uma análise, né, de tecnologia desenvolvida pela Embrapa Cerrado durante mais de 10 anos, e foi lançada em 2020, o nome completo dela é Bioanálise de Solo, por isso bioas, e ela foi criada exatamente para resolver o problema que eu acabei de descrever para vocês. A análise convencional, ela não enxerga esse componente biológico. E o que é a bioas? O que ela mede? Ela analisa as atividades de duas enzimas do solo. A primeira é a beta-glicosidase, que é uma enzima envolvida com a decomposição da celulose no ciclo do carbono. Quando a atividade dessa enzima está alta, o solo está decompondo matéria orgânica ativamente e os micro-organismos estão em si funcionando. A segunda é a arissulfatase, que é envolvida no ciclo do enxofre. Ela indica a capacidade do solo de mineralizar os compostos orgânicos sulfurados e disponibilizados ali para a planta. Essas duas enzimas, elas são bioindicadoras da qualidade do solo. Então, elas refletem o quanto daquele micro-organismo ele está ativo, independente de quantos existem ali. E isso é uma chave para nós do biológico, ou que quer entender sobre a biologia do solo. Com esses dados biológicos combinados e os dados químicos e físicos do solo, que também gera essa análise, eles fazem um índice de qualidade do solo, o IQS, que é um número que integra esses três pilares, química, física e biologia. Na prática, ele diz pra gente que, primeiro, se o seu solo tem os nutrientes disponíveis na análise química, mas a atividade biológica está baixa, você sabe que tem um gargalo biológico, que pode estar relacionado à compactação, ou a excesso de produtos químicos, ou falta da matéria orgânica, ou qualquer outro fator que esteja comprometendo a comunidade microbiana. Segundo, permite a gente monitorar o efeito dos biológicos ao longo do tempo. Você inoculou, aplicou o composto, mudou o manejo e a bioas vai te contar se isso está traduzindo a atividade biológica que realmente está ali no solo. E essa tecnologia, ela está disponível em laboratórios credenciados pela rede Embrapa Bioas. Se você é do Cerrado ou está na transição aí do Cerrado, provavelmente tem um laboratório credenciado perto de você. Eu acredito que quase todos os estados têm laboratórios, tá, gente? Mas eu vou deixar o link da rede de laboratórios na descrição do episódio, que eu acredito que vai facilitar para vocês darem uma olhada qual que está mais próximo de vocês. Bom, então resumindo, gente, o que a gente viu hoje? Já pega o papel e a caneta, ou então seu bloco de notas aí do celular, se você não estiver dirigindo, tá? Muita cautela. Muita gente me manda mensagem que fala que escuta o episódio, baixa ele quando tá com internet e escuta indo pra roça, né, dentro do carro. Então, tomem cuidado aí. E eu acho ótimo quando vocês me mandam que vocês estão escutando o episódio, indo pra fazenda ou viajando, né? Porque eu fazia muito isso com os episódios do podcast também. E agora eu também faço. Quando eu viajo, eu também escuto vários podcasts. E eu fico muito feliz que vocês estão espalhados aí pelo Brasil inteiro. O nosso grupo VIP do WhatsApp tem gente de todo o Brasil, literalmente. E eu fico muito feliz e vou pedir para vocês seguirem aí o podcast também. Vou deixar o link desse grupo VIP na descrição do episódio para vocês. Mas não esquece, gente, dar 5 estrelas aí no Spotify, se inscrever no YouTube, porque isso ajuda muito esse conhecimento a chegar a pessoas que talvez não iriam conseguir encontrar esse episódio, né? Então, o Spotify, o YouTube acaba liberando para pessoas similares a vocês que escutam. E, obviamente, também ajuda no meu trabalho, né, pessoal? Me dá mais vontade de trazer coisas novas aqui para vocês. Bom, voltando. Então, o solo compactado é um solo biologicamente comprometido. A macroporosidade abaixo de 10% vai reduzir esse oxigênio disponível e vai derrubar a atividade microbiana aí na sua área ou na área do seu produtor. E vai afetar diretamente os resultados que a gente quer desse biológico, como ele performa ali. Os micro-organismos não são só vítimas. Quando o ambiente está adequado, eles constroem e mantêm a estrutura física do solo. A relação é bidirecional, um ajuda o outro. A análise química convencional não vai conseguir enxergar esses componentes, mas a bioas da Embrapa, que é uma análise que avalia química, física e biologia num diagnóstico só, é bem completa e é uma ferramenta que eu recomendo para qualquer produtor, consultor que quer entender de verdade o que está acontecendo ali no solo. Não é um merchan da Embrapa, mas poderia ser, né? Embrapa me patrocina aí.
Biológico que funciona não é o mais caro, é o que tem o solo preparado para receber ele da melhor forma e ele conseguir se multiplicar. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com aquele agrônomo, produtor que ainda trata o solo como um substrato. A gente precisa mudar essa narrativa. Bom, semana que vem a gente vai falar dos 5 modos de ação que todo produtor profissional do agro precisa conhecer sobre os biológicos. Então não perde, quarta-feira que vem às 6 da manhã. Eu espero você. Até mais!